Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, eu espero que com vocês aí do futuro esteja tudo bem, tá? Eu estou gravando esse vídeo no início de julho, vocês vão estar vendo no final de setembro. Então eu espero que esteja tudo bem aqui com vocês. Estou falando isso desde que começou essa quarentena do coronavírus, porque enfim, né, a gente tá completamente, vamos dizer assim, sem rumo, infelizmente. Mas, né, fazer o que? É isso. Fico muito triste de ainda estar falando isso e espero que com vocês aí do futuro, né, esteja tudo bem. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vim falar sobre um livro que eu gostaria muito de estar falando aqui o quanto eu gostei, o quanto eu achei incrível, o quanto eu achei magnífico, e enfim, todas mil coisas e mil maravilhas que as pessoas falam desse livro, mas eu não gostei e o livro que a gente vai conversar hoje é o Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Bom, esse livro aqui eu li por indicação do meu amigo Rodrigo, meu xará, e ele falou muito bem e tudo mais, e eu já tinha uma curiosidade em ler esse livro. Um outro amigo, que é o Carlos, havia falado muito bem dele, e o Raduan Nassar é um grande autor, né, contemporâneo brasileiro. Ele só tem, acho que 3 livros, se não me engano, e ele é muito conhecido por este livro aqui e por este livrinho aqui, Um Copo de Cólera, que eu ainda não li, mas vou deixar aqui porque, enfim, é um livro curto e vale a pena ver, já que eu não gostei tanto do Lavoura Arcaica, mas tudo bem. Eu vou conversar um pouquinho sobre este livro, gente. Olha, primeiro de tudo, é muito difícil contar a história desse livro, porque eu acho que você lê ele sabendo da história perde a graça, eu juro pra vocês. Então, vou só falar pra vocês que essa história aqui é uma história de filho pródigo, ou seja, aquele filho que volta a casa depois de muitos anos, após ter passado por diversos problemas e tudo mais. Então aqui nesse livro a gente vai acompanhar a confusão mental de um personagem lidando com problemas muito fortes e com problemas ligados diretamente à sua família e à sua criação. E o livro é basicamente isso. Acho que esse é basicamente o que vocês precisam saber caso vocês tenham interesse de ler Lavoura Arcaica, porque a magia, digamos assim, do livro está em você ir encontrar aqui essas páginas às cegas, porque eu acho que se você souber, pelo menos essa é a minha chave de leitura, tá, gente? Você pode ou não concordar comigo e tá tudo bem, mas eu acho que pra você ler esse livro, a magia consiste em você não saber nada. Eu não sabia de nada sobre essa história e assim, foi bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente começa aqui acompanhando, como eu falei pra vocês, toda a confusão mental de uma pessoa. Eu tava pensando que este livro aqui era discurso indireto livre, como por exemplo Ciranda de Pedra, sendo que no Ciranda de Pedra eu acho bem melhor, mas conversando com um outro amigo que leu e adorou, ele falou que não, ele achava que era um fluxo de consciência, e depois que ele me falou isso, eu fui ler em mente que era um fluxo de consciência e fez mais sentido. Porque quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, que coisa estranha é essa? E, assim, gente, olha, primeiro de tudo, eu quero falar que o que me fez não gostar desse livro foi o fato de ele ser um livro muito hermético mesmo. E assim, não é que eu tenha problema com livros herméticos, eu gosto de livros herméticos, mas a questão é que no Lavoura Arcaica, o Raduan Nassar, ele exagera ao máximo essa escrita, essa coisa, a ponto de se tornar uma coisa ultra saturada. E a ponto de me incomodar como leitor, porque assim, é uma coisa que quando eu comecei o livro eu estava gostando, é de que tipo assim, porra, o cara sabe escrever muito bem, ele escreve pra caralho, é foda, ele tem talento. Sendo que, à medida em que o livro vai avançando, a sensação que eu tinha ao ler esse livro, e pode ser até uma coisa, eu não sei nem se é prepotente minha, mas é de que a sensação que eu tinha é que à medida em que ia passando as páginas, principalmente da primeira parte, que foi quando eu tive mais problema com esse livro, é de que o que o Raduan Nassar estava querendo fazer aqui nesse livro é provar pro leitor, não só pra mim, mas pra qualquer leitor que vai pegar esse livro, de mostrar assim, olha só o que eu sei fazer com a língua portuguesa. Você está vendo o que eu sei fazer com a língua portuguesa? Eu sei fazer isso. Olha só como eu sou foda. E pra mim não era necessário ele fazer isso, porque quando eu comecei a ler o livro, eu estava achando a escrita dele brilhante, eu estava achando assim, porra, que escrita, que foda, que do caralho. Sendo que à medida em que ele vai avançando, e de que ele vai contando essa história, que ele vai escrevendo e escrevendo e repetindo 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 mais uma vez, a sensação que eu tinha era de tipo assim, porra, ele quer provar alguma coisa pra mim e ele não precisa provar nada pra mim.
Porque a partir do momento em que eu decido ler um livro, a partir do momento que eu decido pegar esse livro pra ler, ele não precisa provar nada pra mim. Ele só precisa contar o que ele quer contar. Mas a sensação que eu tive ao ler, principalmente a primeira parte desse livro, é de que ele quer mostrar pro leitor de que ele sabe escrever, sabe? De que ele é muito foda e de que ele tem uma escrita foda. E essa supersaturação dessa escrita me deixou muito chateado. Porque eu não gosto de pegar um livro, gente, em que o autor tenta provar alguma coisa pra mim. Ele não precisa provar nada pra mim, sabe? Ele só precisa contar o que ele quer contar. A partir do momento em que eu sinto em que o autor, ou o diretor, ou o cantor quer provar pra mim, olha só como eu sou talentoso, olha só o que eu sei fazer, perde completamente a beleza, perde completamente o brilho, perde completamente tudo, porque o artista ele não precisa provar pra ninguém a arte dele, ele só precisa fazer a arte dele. E assim, é uma escolha estética do Raduan, escrever e se repetir e ficar escrevendo e ficar falando e falando e falando e falando coisas que ele já falou e pra conseguir convencer o leitor do estado mental do personagem. Bom, é uma escolha dele que não coube comigo, gente. Desculpa. Eu consigo compreender muito bem. Quem gosta desse livro, eu consigo compreender e consigo entender porque esse livro é um clássico da literatura, porque o Raduan é tão aclamado e com razão, claro. Mas foi uma coisa que não funcionou comigo como leitor, porque assim, se ele tivesse continuado no mesmo ritmo do início do livro, assim, das primeiras 20 páginas, seria perfeito pra mim como leitor, claro. Mas ele preferiu seguir a estética dele e tá tudo bem. Mas assim, não foi uma coisa que colou comigo e é isso, sabe? O que eu senti lendo esse livro foi essa sensação desagradável que eu não gosto de sentir. Essa sensação de aprovação que ele queria ter, pelo menos na minha opinião. E eu não gosto de sentir isso lendo livro, eu não gosto de sentir isso quando é um diretor fazendo filme, eu não gosto de sentir isso quando é um cantor cantando uma música pra mim. E isso prejudicou um pouco. E, ok, eu dei uma parada na leitura, fui conversar com alguns amigos que haviam lido o livro, amigos que tinham opiniões bem diferentes e que divergentes da minha. E aí fui ler o livro já, terminar de ler o livro com uma outra chave de leitura. E quando eu fui assentando mais as ideias, né, eu já tava no final da primeira parte, quando chegou a segunda parte, aí eu pensei assim, agora sim. E uma coisa que eu achei muito interessante, para não só falar que eu estou falando, que eu estou só criticando o livro, uma coisa que eu achei muito interessante no Lávora Arcaica é que quando a gente vai para a segunda parte do livro, o autor muda a forma de narrar, o que eu achei interessante no sentido do subjetivo da história, porque quando a gente vai pra segunda parte, a gente vai ver a volta, então, ali desse personagem, desse filho pródigo voltando pro seio da família. E aí a gente vê uma mudança na narração, e eu achei isso incrível, achei essa sacada genial. E o Raduan Nassar fez uma coisa que eu estava esperando que ele fizesse, e eu gostei mais da segunda parte do livro, porque foi uma coisa em que ele sossegou um pouco mais, assim, ele começou a seguir um caminho mais condizente, digamos assim. Não falo não só no sentido da escrita, porque a gente tem alterações dentro mesmo da segunda parte de modo de narração, mas a forma como ele foi encaixando isso aqui dentro do livro, dentro da história. E o livro terminou, eu estava prevendo que isso fosse acontecer. É até ridículo falar isso, porque esse não é um livro que tem grandes reviravoltas, que tem grandes plot twists, nem nada disso. Mas o que ele faz no sentido narrativo me agradou bastante no final do livro, sabe? Porque foi uma coisa que eu falei assim, cara, ele tem que fazer isso, não tem muitas outras saídas. E eu gostei, tá? Essa segunda parte do livro, pra mim, não foi tão deslumbrante, porque eu já estava com essa gastura do livro, já tava com essa gastura da narrativa dele, né? Porque eu já estava assim, eu li os capítulos já esperando, ele vai falar, ele vai entrar nisso, e ele vai ficar falando nisso, durante algumas aí 20 páginas, pra depois dar um corte e falar uma coisa diferente, tal. E assim, a segunda parte do livro me agradou bem mais, e não só por conta do estilo narrativo, até porque, gente, vocês podem falar assim, mas talvez você não tenha gostado porque a primeira parte do livro é fluxo de consciência. Pera aí, não é bem isso, tá? O meu problema não é com fluxo de consciência, até porque tem vários outros autores que trabalham com fluxo de consciência que eu adoro. O meu problema aqui foi com essa repetição extrema e de
com essa tentativa de aprovação do Raduan Nassar, do leitor que está lendo esse livro. Pelo menos na minha opinião e na minha visão como leitor, tá, gente? Eu não estou dizendo que essa é a verdadeira face desse livro. Não, isso foi o que eu senti como leitor, tá? Por favor, não joguem pedras em mim, não falem assim. Até porque este vídeo aqui, muita gente possa ser que se ofenda, não sei o quê, porque esse livro é um grande clássico, esse livro é um livro favorito das pessoas. Mas, gente, calma, isso é minha opinião como leitor. Eu não sou nenhum crítico literário, eu não tenho nenhuma bagagem de estudo de literatura brasileira. Então, calma, isso é só a minha opinião como simples e mero leitor, tá? Então, assim, por favor, não joguem pedras em mim. Mas é isso. E assim, gente, olha, é um livro. É um livro que é muito interessante. E parando pra pensar depois de terminar de ler o livro, de que ele, por mais que eu não tenha gostado dele, por mais que eu não tenha ficado tão deslumbrado, é um livro que vale a pena ser lido mesmo pra você não gostar dele, mesmo pra você discordar dele, mesmo pra você debater ele, porque uma coisa que eu fico muito triste de quando eu leio livros que eu não gosto, por exemplo, é de quando eu fico indiferente a esse não gostar. Mas no caso do Lavoura Arcaica, não. No caso do Lavoura Arcaica tem coisas que eu gostei bastante, tem algumas passagens desse livro que são muito bonitas, e como eu falei no início do vídeo, eu acho que o Raduan Nassar escreve bem pra caralho. Tá, assim, compreendo completamente o sucesso e a crítica em volta do Lavoura Arcaica. Esse livro aqui não é o tipo de livro que você lê, não gosta e fica indiferente. Não é, gente. É um livro que fica com você, que você fica pensando e de que você fica... Não fica naquela coisa de absoluta, tipo assim, ah, não gostei desse livro, enfim. Não, você fica, tipo, dividido, porque é um livro muito bem escrito, assim, é um livro muito diferente. E é um livro que você leva para debate, né? E eu acho que por isso que esse livro se torna um livro tão importante para nossa literatura contemporânea, porque é um livro que você pode não gostar dele, mas ele vai mexer com você, sabe? E é por isso que eu acho que vale a pena ler esse livro. Eu estou falando aqui o que eu senti como leitor, mas que eu acho que essa experiência de leitura, que mesmo que você não goste do livro, você vai querer falar sobre ele, você vai querer debater sobre ele, você vai querer ouvir as pessoas falarem sobre ele, você vai querer aprender sobre ele. E é isso que torna este livro um clássico. É isso, sabe? Porque é o que eu tô falando aqui pra vocês. Eu, particularmente, como leitor, não gostei de algumas escolhas do Raduan Nassar, mas eu entendo. E eu acho que ele é um livro que eu não fico tipo assim, oh meu Deus, detesto tudo nesse livro, ou não gostei no geral desse livro. Não. É um livro que eu fico muito dividido, até pra falar aqui, porque envolve muitas coisas, envolve muitos sentimentos. E assim, gente, só pra finalizar aqui, que essa conversa já está ficando muito extensa, esse livro aqui é um livro que vale a pena ser lido. É um livro curto, ele tem 190 páginas, mas olha só o espaçamento dele, e ele é um livro curtinho, ele não é um pocketbook, mas, enfim, ele não é do tamanho de um livro normal, por exemplo. Cadê? Ele não é tamanho de um livro normal, então assim, é um livro que não vai te demandar muitas semanas de leituras, muitos dias de leituras. É um livro denso, tá? Não vou dizer que é um livro fácil de ler, porque não é, tá? Em todos os aspectos. Mas é um livro que vale a pena ser lido pra ser debatido, né? Não à toa ele é escolhido como livro para alguns vestibulares, apesar de eu discordar dessa escolha desse livro ser livro pra vestibular, porque ele é um livro muito denso, assim, pra você jogar, assim, pra alunos de ensino médio que já estão super carregados, sabe? Mas, enfim, é um livro que vale a pena ser lido, que, assim, pode ser que você não goste, pode ser que você ache muito difícil, pode ser que você ache, é muito bom ou muito maravilhoso, mas esse livro vai te deixar inquieto. Ponto. Ele vai te deixar inquieto. Ele não vai te deixar impassível. Você não vai passar por essa leitura e ficar assim... tudo bem, next. Não. Ele vai ficar aí na sua cabeça. Você vai pensar sobre ele. Então, assim, gente, olha, acho que esse livro aqui é um bom livro pra clubes de leitura. É um bom livro pra você ler em conjunto com alguém. Um bom livro pra você debater. E eu acho muito importante... Se você tem interesse em ler esse livro, por favor, leia. Se você não tem interesse também, dá uma procurada, tenta conhecer, porque ele é muito importante para nossa literatura e ele levanta um debate sobre a nossa literatura e sobre literatura no geral. E eu acho que isso já vale o livro. Por mais que você não vá gostar do livro, por mais que você vá achar um difícil, por mais que você vá achar como eu, que achei muito exagerado, mas é importante ler, gente, é importante. Eu considero que esse livro aqui um dos grandes clássicos da literatura brasileira contemporânea e por isso ele merece ser lido,
tá bom? É isso, gente, olha, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link da Amazon pra vocês darem uma conferidinha, tá? Não olhem sinopse desse livro, por favor. Faz muito bem vocês não lerem nada sobre ele. E, caso você tenha interesse, compre no meu link, que ajuda bastante o canal. E é isso, gente. Se vocês gostaram dessa conversa aqui, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, porque toda quarta e todo domingo estamos conversando aqui sobre algum livro, seja ele muito bom, seja ele um livro muito polêmico como esse, seja ele um livro muito ruim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Se vocês já leram o Lavoura Arcaica, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm curiosidade, falem aí o que vocês estão esperando. E é isso, gente. Fica aqui a nossa conversa sobre o Lavoura Arcaica do Radu Anassab. E é isso, gente. Ó, beijo e até o próximo vídeo.